Você já ouviu falar sobre a síndrome da garota sortuda? Aquelas pessoas que começam a repetir frases como: as coisas sempre dão certo para mim. Eu sou naturalmente sortuda. A vida sempre conspira ao meu favor. Eu sempre atraio oportunidades. E o mais curioso é que muitas delas começam realmente a perceber mudanças na própria vida, como se as coisas começassem a fluir melhor, como se as oportunidades realmente aparecessem, como se a vida começasse a responder diferente. Mas quase ninguém entendeu o que é que realmente faz isso funcionar, porque tem um verdadeiro poder dentro disso. Não apenas nas frases que são ditas, está no estado emocional que essas frases começam a construir dentro da pessoa. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Carla Andrade, eu sou terapeuta, eu sou mentora, e uma das coisas que eu observo praticamente todos os dias é que as pessoas vivem a realidade através do estado emocional que sustentam internamente. E isso muda completamente a experiência delas com a vida. Porque pense comigo, pense o seguinte: uma pessoa que passa o dia inteiro, a vida inteira ali, repetindo internamente para ela: nada dá certo para mim. A vida é difícil. Eu sempre me ferro. As coisas nunca funcionam para mim. Você está entendendo isso? Talvez a pessoa não perceba, mas o corpo inteiro dela começa a viver esse estado de defesa. Ela está ali o tempo todo esperando que o problema realmente aconteça. Ela está esperando a rejeição, ela está esperando a dificuldade, ela espera pela frustração. E isso muda a percepção, o comportamento, as decisões, a energia emocional dela, a forma como ela reage à vida. Porque aquilo que você acredita, aquilo que você tem dentro de você, que você acredita profundamente, vai moldando silenciosamente a sua identidade emocional. Agora olha o seguinte: o que acontece quando alguém começa a repetir: as coisas sempre dão certo para mim. Eu sou uma pessoa sortuda. Sempre aparece uma solução. Coisas boas acontecem comigo o tempo todo. O que muda primeiro não é a vida externa dessa pessoa, é o estado interno dela. Porque quando ela começa a sair lentamente daquele estado de constante ameaça, isso vai organizando dentro dela questões emocionais. Porque a pessoa começa a relaxar mais, confiar mais, se abrir mais, perceber mais possibilidades, se sabotar menos, entrar menos em desespero, e isso altera completamente a forma como ela ocupa a própria vida dela. E talvez essa seja a parte mais importante da síndrome da garota sortuda, e que quase ninguém fala e ninguém percebe. Não é sobre fingir positividade. Não é sobre isso. Não é sobre você viver negando seus problemas. Não. Não é sobre repetir frases mágicas na frente do espelho. Não é sobre isso. É sobre você construir internamente uma identidade emocional diferente. Porque uma pessoa que emocionalmente começa a sentir: a vida ela funciona para mim, ela vai se mover diferente pela realidade. Ela entra menos em estado de sobrevivência. O corpo dela sai menos do controle. Percebe? Essa pessoa, ela vai perceber na vida dela mais oportunidades que antes de tanto reclamar ela não via. Ela se fecha menos emocionalmente. Ela vive menos naquela defesa dela interna. E isso vai mudando muita coisa. A mente do ser humano, ela funciona através de percepção. Você começa a enxergar mais aquilo que emocionalmente você acredita que é possível para você. E talvez você conheça essa situação. Tem pessoas que entram em qualquer situação, muitas vezes já esperando que o pior vai acontecer. Ela já está esperando o problema, já está esperando ser decepcionada. E o emocional dela vive constantemente se preparando para se defender.
Agora imagine alguém que começa a sustentar internamente o contrário. As coisas dão certo para mim. Isso muda até a sua postura, muda a sua energia emocional, muda a sua percepção, muda até a forma como a pessoa interpreta as experiências que ela tem no dia a dia na vida. E talvez aqui seja o que tem de mais importante nessa síndrome. A síndrome da garota sortuda, ela não funciona porque algumas pessoas são especiais. Não, ela funciona porque algumas pessoas começam a sair emocionalmente do estado constante de escassez e entram num estado interno de possibilidade. E isso transforma a experiência delas com a realidade do dia a dia. Mas existe uma parte aqui que talvez seja uma das mais importantes, que quase ninguém fala, pelo menos eu não vejo. Você não muda a sua vida apenas decorando frases. Não é isso, não decore. Se você não estiver emocionalmente ali, olhando para aquela frase como algo que faz sentido para você, o estado emocional é que vai ajudar você a se perceber dentro daquele sentimento. E é exatamente aqui que talvez muita gente trava. A pessoa diz, vai dar tudo certo. Mas o corpo dela continua ali em ansiedade. Continua esperando o desastre. Continua tentando controlar tudo. Continua vivendo emocionalmente em sobrevivência. E o emocional sempre vai falar mais alto do que aquela frase decorada. Então o verdadeiro ponto não é repetir frases ali automaticamente. O verdadeiro ponto é começar a sustentar conscientemente essa nova identidade emocional. Porque quando alguém começa a viver internamente com mais confiança, mais abertura, mais possibilidade, mais segurança emocional, a percepção dela sobre a vida muda rápido. E quando a percepção muda, a experiência também muda. E isso explica porque tantas pessoas começaram a perceber mudanças reais praticando frases extremamente positivas. Porque no fundo, elas não estavam apenas repetindo essas frases. Elas estavam mudando silenciosamente o estado emocional delas ali na própria vida. E isso altera tudo. E aqui talvez esteja algo importante que você pode começar a perceber. Na próxima vez que você repetir, ou que você começar a repetir, as coisas sempre dão certo para mim, não fale só isso da boca para fora. Perceba como você vive emocionalmente, acreditando naquilo que você está falando. Como é que você se move? Como é que você reage? Como é que você se ocupa mais na vida sustentando essa frase? Porque isso é que começa a transformar a sua realidade de verdade. E essas frases, elas são maravilhosas. E quando isso começa a ficar claro para você, algo dentro começa a mudar. Como eu sempre repito, talvez não seja de uma vez, mas ali aos poucos, com muito mais confiança, com muito mais abertura e menos necessidade de viver emocionalmente, esperando sempre o pior, que o pior aconteça o tempo todo. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, eu quero que você me conte aqui nos comentários, qual identidade emocional você percebe que vem sustentando aí há anos e não havia nem percebido. Porque muitas vezes a transformação começa exatamente no momento em que você percebe isso, que a forma como você se sente internamente muda completamente a forma como você vive a sua própria vida. E se você quer continuar entendendo o que é que está por trás do que você sente, se inscreva aqui no canal, A Consciência que Cria. E antes disso, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa entender o poder que sempre esteve dentro dela. Frases, palavras, elas têm poder se você trouxer esse sentimento para dentro de você. Até o próximo vídeo. Até lá.